Capítulo 11. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, pois eu também sou de Israel, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem desde antes conheceu. Ou não sabeis o que dizem as Escrituras a respeito de Elias, quando se queixa diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, a teus profetas mataram, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e perto estão de tirar-me a vida. Mas qual foi a revelação que Deus lhe deu? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos nem adoraram a Baal. Assim também neste tempo permanece um remanescente desconhecido dos homens, eleito segundo a graça. E se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não tem efeito como graça. Então, que diremos a respeito daquilo que Israel buscava? Isso não o alcançou pelas obras, mas os eleitos sim o alcançaram. E os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, e olhos com os quais não percebam, e ouvidos que não escutam até este dia. E Davi disse: converta-se a sua mesa em armadilha, em pedra de tropeço, e como sua recompensa. Sejam escurecidos os seus olhos para que não vejam, e suas costas encurvem-se para sempre. Digo, pois, acaso tropeçaram para que caíssem sem nenhum propósito os israelitas? De modo algum, porque por sua queda veio a salvação aos gentios, provocando-lhes ciúmes. E se a sua queda tornou-se em riqueza do mundo, e o seu abatimento em riqueza dos gentios, como será quando chegar a sua plena restauração? Porque a vós, os gentios, falo, pois enquanto for apóstolo dos gentios, magnificarei o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso provocar ciúmes àqueles que são da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo com Deus, o que ocorrerá então na sua reconciliação, senão a ressurreição dos mortos? Porque se as primícias são santas, a massa restante também o é. Se a raiz for santa, os ramos também o são. Pois se alguns dos ramos naturais foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado no lugar deles, e passaste a participar da raiz e da rica seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas, se te gloriares, saibas que não és tu que sustentas a raiz, senão a raiz que sustenta a ti. E talvez dirás: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado no lugar deles. Bem, por causa da incredulidade foram cortados. Tu, porém, estás firme por causa da fé. Não te exaltes em teu coração, e sim teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco serás poupado se te exaltares. Vede, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade sobre todos os ramos naturais que caíram, mas vede também a bondade de Deus para contigo, se permaneceres nessa bondade, pois de outra maneira também serás cortado fora. E ainda os ramos naturais que foram cortados, se não permanecerem em incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para voltar a enxertá-los. Porque se tu foste cortado daquela que por natureza é a oliveira silvestre, e contra a natureza foste enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são ramos naturais. Por que não poderiam ser enxertados na oliveira, da qual são naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes a respeito de vós mesmos, que o endurecimento do coração de Israel lhe veio em parte, até que haja chegado a plenitude dos gentios. E logo todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião, do alto, o libertador, que apartará de Jacó as impiedades. E este é o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Quanto, pois, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque irrevogáveis e sem arrependimento são os dons de Deus. Porque assim como vós também, em outro tempo, éreis desobedientes a Deus, mas agora haveis obtido misericórdia pela desobediência dos ramos naturais, assim agora eles têm sido desobedientes, para que também, graças à misericórdia a vós concedida, alcancem a misericórdia no tempo presente. Porque Deus sujeitou a todos debaixo da desobediência, para ter misericórdia de todos. Ó profundidade das riquezas da sabedoria, como da ciência de Deus!
quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem entendeu a mente do Senhor Jeová? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi aquele que primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por intermédio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém.